Você sabe escolher as suas KPIs? Ou melhor, Key Performance Indicators ou indicadores-chave de performance. Saiba que esses indicadores serão cruciais para o seu planejamento de marketing digital. Seja bem-vindo e este é mais um vídeo da série O Plano de Mídia Digital, onde eu te mostro como que você pode utilizar ferramentas gratuitas para incrementar a sua pesquisa e o seu planejamento de mídias e marketing digital. Saudações, Herbert Duran aqui falando. Eu sou formado em marketing e especializado em marketing digital. Meu objetivo aqui com este vídeo e esta série de vídeos é fazer com que você conheça melhor o seu público-alvo a partir de pesquisas profundas, utilizando ferramentas online como Google, Meta Ads, e para que isso facilite a sua vida de planejamento online. Se você quer saber mais sobre este assunto ou outros da área, como vendas, por exemplo, acesse os links que estão aqui na descrição do vídeo. E por que você precisa selecionar as suas KPIs, indicadores de performance? É muito comum eu encontrar ainda profissionais da área, analistas de marketing, pessoal, empresários que não sabem selecionar as KPIs. Isso acontece também com muitas agências de publicidade. Então, olha só, quando você pré-seleciona essas KPIs, você consegue vários benefícios que podem impulsionar o resultado das suas campanhas online. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago para você é o quê? É a tomada de decisão. Você consegue tomar decisões mais eficazes, porque você vai trabalhar com dados minimamente confiáveis. Minimamente não, né? Quase que 100% confiáveis, porque você vai enxergar esses dados nas plataformas de tráfego pago, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar aqui na tela daqui a pouco como que você visualiza essas KPIs. Então elas fornecem várias informações precisas e mensuráveis sobre o desempenho de cada campanha, permitindo que você faça otimizações muito estratégicas. Então, essas KPIs também, quando você seleciona elas previamente, te ajuda na identificação de áreas críticas. Então, elas facilitam a identificação de pontos fracos. Será que determinada campanha está tendo um custo por clique muito alto? Será que a taxa de cliques está muito baixa, por exemplo? Então, são pontos críticos que você pode observar quando você já tem as suas KPIs selecionadas. É assim como taxa de conversão e por aí vai. Então isso tudo vai trazer oportunidades de melhorias dos seus anúncios, das suas campanhas online. E o melhor, você consegue acompanhar o progresso de tudo. Sem indicadores de performance, você não consegue acompanhar nenhum tipo de progresso. Você precisa gerenciar o que está acontecendo em todos os pontos de contato que o seu público-alvo tem a partir de campanhas online. Você acompanha o progresso. Como que você acompanha esse progresso? Ele pode ser semanal, o ideal, tá? Ele pode ser quinzenal ou ele pode ser mensal também. Mas o ideal é que você tenha um acompanhamento progressivo disso daí. Então, você vai, a partir dessas KPIs, CTR, que eu vou te mostrar daqui a pouco, custo por clique, impressões, taxa de conversão, você vai acompanhar tudo isso ao longo de um tempo para você mensurar a efetividade de cada uma dessas campanhas. Ou seja, você está colocando um valor aqui, esse valor, esses R$5.000, por exemplo, está gerando uma quantidade de números aqui para você, que são as KPIs, e a partir dessas KPIs você vai ler elas, você vai olhar para elas e vai tomar decisões estratégicas para melhorias futuras. Bom, então eu vou te mostrar na tela agora como que você visualiza tudo isso. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal, porque toda semana eu publico algum conteúdo muito importante sobre marketing, vendas, resultados online e muito mais. Se você é da área ou tem interesse, então vai lá, se inscreve no meu canal e ativa também as notificações. Eu separei aqui nessa dashboard do Google Ads algumas KPIs que eu gosto muito de ver.
É claro que existem uma infinidade delas, existem várias, tá? Só na MetaAds, por exemplo, existem mais de 30 KPIs que você pode ver, quase 50. Aqui no Google Ads tem uma diversidade de KPIs que você pode observar, desde KPIs específicas para campanhas de search, KPIs específicas para campanhas de vídeo, display e por aí vai. Mas como nessa conta aqui de anúncios eu estou lidando com geração de leads, eu vou ver as KPIs que são mais importantes para esse caso. É claro que você pode querer utilizar outras, observar outras KPIs, mas para mim, para o meu dia a dia, para geração de leads, para esse cliente específico, eu deixo dessa forma. Então olha só, que interessante. A primeira KPI que eu gosto de ver é justamente a quantidade de impressões, tá? Por quê? Porque quando eu faço uma campanha de pesquisa, por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui é uma campanha de pesquisa para um serviço específico, e aí eu gosto de ver a quantidade a nível Brasil de pessoas que visualizaram o meu anúncio. Então isso aqui é legal de ver, tá? Logo em seguida, porque um dado interessante sobre essa KPI aqui de impressões, que são as impressões do anúncio. O legal disso aqui é você ver o tamanho do mercado. Então eu olho para essa única campanha aqui que eu deixei ela bem segmentada, eu consigo averiguar aqui em apenas um mês, que foi no mês de fevereiro agora, quase 45 mil buscas, impressões do anúncio naquele mês. Poderia ter sido mais? Poderia. Tudo dependeria o quê? Da minha verba mensal. Tudo bem? Se eu tivesse colocado maior verba, por exemplo, se eu estou aqui nessa campanha com R$100 por dia, ou de repente eu tivesse colocado R$500 por dia, esse número aqui talvez pudesse ser 5 vezes maior, tá? Então as impressões do anúncio eu gosto de ver para ter uma noção do tamanho do mercado e obviamente para saber se o meu anúncio está sendo impresso. Se o Google, nesse caso aqui do Google Ads, se ele está mostrando o meu anúncio para quem está pesquisando sobre uma determinada palavra-chave. Em seguida, eu vejo o que? A quantidade de cliques. Eu tenho a quantidade de impressões totais desses anúncios dessa única campanha e tenho uma quantidade de cliques. Essa quantidade de cliques aqui me mostra, obviamente, a quantidade de pessoas que foram lá para a minha landing page, para a minha página de vendas. E aí eu tenho essa métrica que é muito legal, que é o CTR. CTR é uma abreviação do termo em inglês que significa Click-Through Rate, que é a taxa de cliques, tá? Como ele mostra aqui nessa caixa de diálogo. Então a taxa de cliques, ela vai mostrar para mim se o anúncio, especificamente, que está desse lado aqui, ele está sendo relevante ou não. Tá? Se o CTR, por exemplo, está abaixo de 2%, significa que eu preciso fazer melhorias no anúncio. Não só no anúncio, né, mas na palavra-chave, na configuração do anúncio e no anúncio em si. De repente eu preciso inserir mais anúncios para fazer testes AB, tudo bem? Então aqui eu vejo se a configuração que eu fiz, os anúncios que eu coloquei, eles estão minimamente interessantes para o público-alvo. E diante desse número aqui de CTR, que é a taxa de cliques, ele me mostra que sim. Segundo o Google, para campanhas de pesquisa, um CTR saudável é considerado bom, no caso, a partir de 2%. Eu gosto de considerar um CTR bom a partir de 3%. Então aqui na coluna CTR, olha só, você pode ver que tem alguns aqui, alguns com 2%, aqui 2%, mas esses aqui de 2%, eles são campanhas do quê? De vídeo. Então, campanhas de vídeo ou de display, o CTR tende a ser bem menor mesmo, tá? Como é o caso desses 3 aqui. Agora, em se tratando de campanhas de pesquisa, que é essa daqui, ó, a maioria delas estão acima dos 5% de CTR. Então, a configuração da campanha, o anúncio está relevante para o público-alvo.
Então, essas 3 KPIs aqui, para mim, são os indicadores de que a campanha está funcionando, está gerando acesso e os acessos que estão chegando no meu site são minimamente qualificados. O público está gostando da mensagem do anúncio. Em seguida, eu tenho o CPC médio. Olha só o CPC. R$ 3,50 aqui, 0,49 centavos, R$ 6,00 aqui embaixo. O que é o CPC médio? É o custo por clique, quanto que eu estou pagando por cada clique que acontece aqui. Ou seja, desses 2.272 cliques, eu paguei uma média de 3,51 centavos. Então é o custo por clique. E isso daqui é uma KPI muito importante para eu saber o quê? Se esse mercado que eu estou anunciando, se diante dessas configurações que eu tenho na minha campanha, se ele é um mercado que está muito caro para mim, se ele está consumindo muito a minha verba ou não, tá? Então eu observo muito isso daqui. Existe um CPC médio bom, ruim? Não existe. O que existe é se ele vai estar barato ou caro de acordo com o teu mercado, de acordo com a tua realidade. Então aqui, como eu trabalho com campanhas de geração de leads, especificamente o objetivo de todas essas campanhas é este, então eu deixo aqui o Google trazer para mim qual que é o CPC ideal para eu atingir o melhor público-alvo. Então eu tenho campanhas que tem 3,50, outras, olha só, essa daqui chegou a 6, mas a maioria aqui está na casa dos 3 e pouco. Então, por isso que a minha média tá aqui por volta dos 3,30, 3,40. E aí eu vejo, pô, legal, de todas essas campanhas que eu tenho aqui para esses serviços específicos, para esses produtos, o CPC tá ok. Aqui eu tenho o custo que cada campanha gerou, ou seja, você precisa ter minimamente a noção de quanto que cada campanha está consumindo do seu orçamento mensal. Então essa daqui consumiu 7.000, essa daqui 400, essa daqui consumiu 8, 5, 3.000 e pouco aqui abaixo. Ou seja, o que isso significa? Se eu tenho uma verba mensal, sei lá, de R$10.000 por mês, e for criar lá algumas campanhas, esses meus R$10.000 precisam estar distribuídos entre essas campanhas. E cada campanha precisa gerar uma determinada quantidade de quê? De conversões, que é essa outra coluna aqui, que eu gosto muito de ver. Então, para cada campanha aqui que você está vendo mais à esquerda, eu tenho uma quantidade de conversões. E o que são conversões, né? Conversão pode ser uma compra, pode ser um pedido de orçamento, pode ser a pessoa querer saber mais informações, pode ser a pessoa querer falar com um consultor de vendas, um consultor imobiliário. Uma conversão também pode ser ela baixar um material gratuito. A conversão é você que atribui, tá? Ela é bem ampla, mas nesse caso aqui, quais são as minhas conversões? São conversões de leads. Eu preciso gerar leads qualificados de pessoas interessadas a comprarem, no caso, o produto dessa empresa, que no caso são cursos online. Então olha só, essa campanha específica aqui, essa primeira de pesquisa, ela teve 4.560 impressões, ela gerou para mim 2.272 cliques, com um CTR de 5,10%, um CTR muito bom, tá? O dobro aí da média de mercado que o próprio Google fala. Um CPC de 3,50, um custo de 7.900, quase R$8.000, e me gerou aqui, olha, 145 conversões. E aí, para eu saber se essa quantidade de conversões está boa, está ruim, está na média, eu preciso olhar o quê? A minha taxa de conversões. É por isso que eu tenho essa coluna aqui agora. Então a minha taxa de conversões dessa campanha específica está em 6,42%. Então eu sei, diante da minha experiência, que eu preciso ter taxas de conversão em leads acima de 5% também. De preferência que elas vão chegando ali perto dos 10% de taxa de conversão em leads, certo?
Então aqui eu tenho 6,42, aqui nessa outra campanha 7, nessa outra campanha aqui, ó, logo abaixo, eu tenho 9% de taxa de conversão, muito bom. Poderia ser mais? Poderia, tudo depende da configuração da minha conta, depende do tipo de anúncio que está lá, se eu estou fazendo teste ou não, depende do meu orçamento e depende também principalmente do que? Da landing page, da minha página de vendas, certo? Então, a taxa de conversão sofre modificações de acordo com essas variáveis que eu acabei de te falar. E aqui do lado eu tenho o que? A coluna de custo por conversão. Eu preciso saber, eu preciso dizer lá para os meus clientes, eu preciso dizer para o diretor da empresa, eu preciso ter a noção de qual que é o custo por conversão de cada campanha. Ou seja, aqui eu coloquei R$ 7.981 ao longo de um mês. E foram gerados 145 conversões. Certo, dessas 145 conversões, qual que foi o custo de conversão? R$ 54. Legal. Aí você pode se perguntar, mas esse custo é alto, é baixo? Depende do seu produto, depende do seu mercado, depende da sua margem, do seu ticket, tá? Aqui no nosso caso, é um custo por conversão aceitável, ele é bom até. Até porque o ticket médio aqui, ele varia entre R$ 1.003 a R$ 4.000, mais ou menos. Então eu tenho um custo por conversão, um custo por lead de R$ 54. Mais aqui à frente eu poderia ter uma outra coluna, só que nesse caso dessa conta eu não tenho, que é a coluna que fala do CAC, do custo de aquisição de cliente. Que nesse caso aqui, como eu tenho de cabeça, o meu custo de aquisição por cliente chega a mais ou menos R$ 500. Ou seja, se eu tenho um ticket médio de R$ 2.000 a R$ 3.000 e eu tenho um custo de aquisição por cliente de R$ 500, a minha campanha ainda está lucrativa, ainda está valendo a pena, certo? Então isso daqui é um exemplo de KPIs que eu gosto de separar para averiguar o progresso, o andamento da performance das minhas campanhas no Google Ads especificamente. E aí você já pode anotar, olha só, impressões, você precisa saber, cliques, taxa de cliques, quanto que está custando cada clique, quanto que custou o total da campanha, quantas conversões geraram, qual foi a taxa de conversão, tá, disso daqui. Se a taxa de conversão está muito baixa, significa que a configuração, o anúncio não está condizente, não está conversando com o público-alvo, e aí você tem um custo por conversão. Dependendo do custo por conversão aqui, se você tiver um ticket médio muito próximo disso daqui, de R$ 50, por exemplo, digamos que você venda um produto de R$ 100, então o custo por conversão desse produto de R$ 100 está muito caro. Agora, se você vende um produto de R$ 1.000, R$ 2.000, então o custo por conversão aqui ele está relativamente barato. Legal? Então, essas são as principais KPIs que eu gosto de ver aqui no Google Ads. Trouxe aqui um outro exemplo para você, desta vez de campanhas na Meta Ads, onde a gente anuncia aqui para o Facebook, Instagram e outras plataformas e posicionamentos da Meta. Seguinte, eu tenho agora aqui, eu não tenho campanhas de geração de leads. Isso daqui é outro cliente. Eu tenho, na verdade, campanhas de vendas, especificamente de vendas de ingressos. Ingressos de eventos, shows e por aí vai. Então eu tenho aqui várias campanhas com vários objetivos diferentes. Campanhas de remarketing, campanhas específicas de vendas, campanhas de engajamento, tráfego. São as principais que eu utilizo para essa empresa específica. E aqui, como acontece lá no Google, eu gosto de visualizar KPIs semelhantes. Primeira coluna, alcance. Eu gosto de saber aqui quantas pessoas foram alcançadas com cada um desses anúncios aqui. Então, por exemplo, se eu bato o olho só na coluna alcance,
aqui eu já vejo que essa campanha aqui, que é uma campanha de reconhecimento, ela chega a alcançar muito mais pessoas do que as outras campanhas. Isso em se tratando aqui dos últimos 7 dias. Eu vou colocar aqui no último mês, por exemplo, últimos 30 dias. Olha só como que muda a numeração aqui, mas olha só. Eu tenho um alcance nessa campanha aqui de 20 mil pessoas alcançadas. Essa daqui específica já alcançou 370 mil pessoas. Esses anúncios aqui, eles rodam para algumas cidades específicas. Então aqui eu tenho noção do alcance específico dos meus anúncios. E aqui eu tenho o alcance total, olha só, já passou de 1 milhão de pessoas alcançadas com essas 7 campanhas aqui nos últimos 30 dias. Legal? E aí, semelhante ao Google Ads, eu tenho a coluna de impressões. Quantas vezes os meus anúncios foram impressos na tela da pessoa? Então, olha a diferença. A primeira coluna é uma coluna de alcance. Então, os meus anúncios, as minhas campanhas alcançam um determinado grupo de pessoas. E aí, as impressões mostram quantas vezes os meus anúncios apareceram para esse grupo de pessoas alcançadas. É por isso que as impressões, elas são bem maiores do que o próprio alcance, lógico, porque aqui eu alcanço a pessoa, nesse caso aqui, 370 mil pessoas, alcancei 370 mil. Mas os meus anúncios apareceram para essas pessoas em torno de 474 mil vezes. E aí eu tenho a seguinte coluna, que é a coluna de frequência. Porque a frequência me dá um indicador de quantas vezes cada pessoa está vendo o meu anúncio. Nesse caso aqui, a frequência está baixa, percebe? Já nesse caso aqui, ó, onde o alcance é menor, a frequência está bem alta. Lógico, eu estou vendo aqui, ó, eu alcancei 20 mil pessoas em média, e aí dessas 20 mil pessoas eu tive 262 mil impressões de anúncios, com uma frequência de 12,79. Então, em média, cada pessoa alcançada aqui visualizou o meu anúncio 12 vezes. É assim que você faz a leitura dessas KPIs, até nessa coluna chamada frequência. Então, essa é a diferença de colunas que você não vai encontrar no Google Ads, alcance e frequência. E eu gosto muito de ver essas colunas aqui nas campanhas da Meta Ads. E aí, em seguida, eu tenho a coluna, no caso, de cliques no link. Eu quero saber quantos cliques eu conquistei em cada uma dessas campanhas aqui. Então, nessa daqui eu conquistei 901, nessa outra campanha 200, nessa daqui 3.000 e pouco. Então, já olha aqui, ó, essa campanha que gerou mais cliques para mim. E aí eu tenho o quê? O CTR, mesma coisa. Eu tenho a taxa de cliques no link especificamente. Não é qualquer clique que a pessoa faz no anúncio. É o clique no link que remete lá para a minha página de vendas. Lembra que eu falei? Isso aqui é uma conta, é uma conta de uma empresa que trabalha com vendas de ingressos para eventos. E aí eu tenho também a coluna de CPC, custo por clique no link. Então eu tenho o custo por cliques aqui que variam bastante, olha, de 59 centavos a R$ 2,00, R$ 3,24, mas boa parte deles aqui está abaixo de R$ 1,00, o que é muito bom, o que faz com que eu tenha mais cliques, como você está vendo aqui, por um custo menor. Então, se eu colocasse aqui R$ 1.000 e tivesse aqui, por exemplo, um CPC acima de R$ 1,00, eu ia trazer uma quantidade X de pessoas. Agora, se eu tenho os mesmos R$ 1.000 com um CPC abaixo de R$ 1,00, eu vou trazer uma quantidade muito maior de pessoas, ou seja, mais pessoas clicando no meu anúncio. E é assim que eu mensuro isso daqui. Então, eu gosto de saber, recapitulando, quantas pessoas foram alcançadas, quantas impressões geraram a partir desse alcance aqui que a plataforma me deu, qual que é a frequência, quantas vezes em cada campanha a pessoa viu os meus anúncios, quantos cliques foram gerados em cada campanha aqui, o CTR, que é a taxa de cliques no link, nesse caso aqui o maior CTR que eu tenho é de 1,20. Um detalhe, diferente lá do Google Ads,
nas campanhas de pesquisa, aqui na Meta Ads você vai ter CTR menores mesmo, tá? Por que isso? Por conta do comportamento do consumidor. Ele não está procurando um produto específico. Ele está ali navegando no Instagram, vendo feed de notícias, no Story, se relacionando com pessoas e de repente você aparece ali com um anúncio. E aí quando você aparece ali, se o anúncio tem a ver com aquilo que ela gosta, com os interesses dele, ela vai clicar. Agora, como ela não está no comportamento de busca, a taxa de cliques ela é bem menor aqui, tá? Então uma taxa de cliques considerada boa na Meta Ads é a partir de 0,80 quando vai chegando a 1%. Já é uma taxa de cliques muito boa na plataforma. Depois a gente tem o custo por clique. Cada campanha, cada anúncio vai gerar um custo por clique específico. E aí eu tenho aqui, ó, as compras, quantas vendas eu gerei, quantidade de vendas a partir de cada uma dessas campanhas aqui. Então essa daqui, ao longo dos últimos 30 dias, me gerou 20 vendas. Essa daqui, nenhuma, porque o objetivo dela não é de vendas, é de reconhecimento. Essa daqui me gerou 101, essa daqui mais 136, essa daqui 112. Essas 3 campanhas daqui, especificamente são campanhas com objetivo de vendas, por isso são campanhas que geram mais vendas. E depois eu tenho a campanha de engajamento e tráfego. Mais aqui do lado, ó, eu tenho outras colunas interessantes que a própria Meta Ads traz para mim. Ela me traz aqui, ó, o custo por compra. Então, essa daqui me trouxe R$ 26,00, 23, 17, 18. Olha só, as campanhas de vendas, elas me trazem um custo por compra bem menor do que essa campanha aqui. Ou seja, onde que eu vou concentrar maior verba? Nessa campanha aqui. Porque a quantidade de vendas é maior, nessas 3 campanhas aqui, e o custo por cada compra é menor também. Aqui eu já tenho 2 abaixo de R$ 20,00. Se eu trabalhar um pouquinho mais, otimizar mais essa campanha aqui, ela pode chegar a 15 ou até 12 reais de custo por cada compra, certo? E aqui, olha só, eu gosto muito dessa coluna aqui, que é o retorno sobre o investimento em publicidade. Quantas vezes, ou seja, para cada R$ 100 ou para cada R$ 1.000, quantas vezes isso retorna para você? Então aqui você consegue ver a quantidade de dinheiro que retornou para você a partir do dinheiro que você investiu lá na plataforma. E aqui eu tenho outras colunas para controle, por exemplo, o orçamento diário e valor utilizado. Mas elas não são necessariamente KPIs. As KPIs eu deixo aqui. Recapitulando, eu tenho alcance, quantas pessoas alcançaram. Eu tenho as impressões, quantas vezes as pessoas viram os meus anúncios, a frequência, quantas vezes em média cada pessoa viu o meu anúncio, cliques no link, o CTR, quanto foi a taxa de clique no link, CPC, para eu saber se está um CPC caro ou mais barato em relação ao meu mercado, e a quantidade de compras. Dentro dessa quantidade de compras aqui, eu tenho quanto que foi gerado para mim, ou seja, eu coloquei aqui até o momento, olha só, eu investi R$ 14.000. Desses R$ 14.000, chegaram para mim R$ 143.000. Eu investi 14, retornaram R$ 143.000. Ou seja, eu tenho um retorno sobre o investimento de quase 10 vezes. Então, de cada R$ 14.000, voltam 10 vezes esse valor, certo? Então, são essas KPIs aqui que eu gosto de ver para mensurar campanhas de vendas. Por um acaso você seleciona alguma dessas KPIs aqui que eu te mostrei? Ou mesmo se você gosta de visualizar outras KPIs, deixa aqui seu comentário, porque eu mesmo terei imenso prazer em te responder. Se você tiver alguma dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então vai lá, comenta aqui abaixo. E vale ressaltar o seguinte, que a pré-seleção das suas KPIs é um processo contínuo. Não quer dizer que você selecionou um leque de KPIs hoje,
que daqui a 5, 6 meses você vai continuar com as mesmas. Você pode utilizar outros indicadores que sejam importantes para o progresso de resultados das suas campanhas, tá? Então isso deve ser revisado periodicamente para garantir que esses indicadores tragam resultado para a sua empresa, para os seus projetos. Então os indicadores, eles precisam estar alinhados com todos os objetivos de marketing estratégicos do negócio. Legal? Então, observe as KPIs para você ter sucesso em suas campanhas. Espero ter ajudado aqui mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu tenho uma playlist aqui chamado Plano de Mídia Digital. Vou deixar o link aqui na descrição também. Aqui no card você pode encontrar essa playlist, porque é uma playlist onde eu ajudo pessoas da área a criarem um planejamento de mídia digital minimamente eficaz. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!